Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Eu citei alguns versículos e falei para você, olha, sirva isso como nota de rodapé, né? Grife aí, porque nós vamos falar e temos que falar. Então, se você estava na terça-feira, pega como se fosse uma continuação, é o que nós queremos dar continuidade daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. 1 Samuel capítulo 4, versículo 4, a minha Bíblia diz assim: então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Agora, avance um pouquinho, vá lá para o versículo 17. O versículo 17 vai dizer assim, olha, um mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Olha o versículo 18, preste atenção agora. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. E ele liderou Israel durante 40 anos. Até aqui, mas mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos discorrer algumas coisas, então é bom que você mantenha ela aberta. Irmãos, olha só, é interessante quando a gente começa a olhar e a ver como que a Bíblia, ela tem muito ensinamento para nós, para todos nós. Independente da sua idade, independente quem você é, independente como que você está. Mas se nós andarmos pela Bíblia, nós vamos andar melhor. Se nós andarmos pela Bíblia, nós vamos viver melhor. Nós vamos aprender com homens que erraram. Nós vamos aprender com gente que não obedeceu, não ouviu a voz de Deus. Nós vamos aprender as advertências. Nós vamos aprender o que é ficar atento quando Deus está falando com o homem. Então eu quero que você viaje comigo dentro desses textos e nós vamos começar a falar desse sacerdote chamado Eli. É interessante. Mas se você lembrar desse homem chamado Eli, você tem que voltar um pouquinho o seu entendimento e lembrar lá de Moisés. Lembrar de Moisés e lembrar do seu irmão Arão. E quando você lembra de Arão, você sabe que Arão teve 4 filhos. A Bíblia vai dizer que esses 4 filhos, se você for ler 1 Crônica 24, versículo 1 e versículo 2, a Bíblia vai dizer assim: os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, o primeiro que nasceu, Abiú, o segundo, Eliezer, o terceiro, e Itamar, o quarto. Você vai ver que Arão, esse irmão de Moisés, tem 4 filhos. E isso é muito importante porque essa linhagem de Eli, uma linhagem sacerdotal, então tinha a ver com a linhagem lá no livro de Levítico, onde Deus tinha estabelecido essa linhagem. Então não era qualquer um que era sacerdote. Não era qualquer um que poderia participar das coisas do Senhor dentro do tabernáculo, dentro do templo. A ideia que nós temos de um sacerdote era um homem separado, ungido, santo, escolhido por Deus para que ele fizesse exatamente aquilo que Deus ordenou para que ele fizesse. Então, quando nós olhamos a questão da vida de Eli, nós entendemos que Eli era um sacerdote, ele vem da linhagem de Itamar. Agora, o que é interessante aqui, os 2 filhos de Arão morrem. Os 2 filhos de Arão morrem. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia para Levítico capítulo 10, retorna um pouquinho aí, vai lá para Levítico capítulo 10. A minha Bíblia vai dizer assim: a morte de Nadab e de Abiú. E se você começar a discorrer, ler esses versículos, você vai entender que esses 2 filhos de Arão morrem porque eles vão fazer algo que não agrada o Senhor. Eles vão
brincar-se de sacerdote. Eles vão querer acender um incenso que eles não foram chamados para acender. Eles vão querer fazer algo que eles não foram chamados para fazer. E aí a Bíblia vai dizer, lá no versículo 10, de Levítico capítulo 10, versículo 10, a Bíblia vai dizer: vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o ímpio. E o versículo 11, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então o entendimento que nós temos, que Arão pede os seus 2 filhos, e por que ele pede? Porque alguém deixou de ensinar aquilo que precisava ser ensinado para os filhos, e foi Arão. Mas a linhagem de Eli não se dá pelo 3º filho, que é Eliezer. Não, a linhagem de Eli vai se dar por Itamar. Agora, o que nós olhamos muitas vezes dentro dessa linhagem, eu quero que você guarde isso no seu coração, porque não era apenas um sacerdote. Não é apenas um sacerdote. Não era apenas um homem, não. Mas era um homem que foi escolhido por Deus através de uma linhagem. Então aqui que está a nossa preocupação. Por quê? Por que ele não foi da linhagem de Eliezer? A Bíblia não nos traz uma clareza, ou não nos traz um ponto para a gente dizer que a linhagem de Eli teria que vir sobre Eliezer. Não. Mas a Bíblia traz essa clareza que veio através de Tamar. Agora, o interessante é, se você parar para pensar, por que alguém da vez, como Eliezer, ele não quer ter uma descendência sacerdotal? Aqui a Bíblia começou a me dar um nó e começou a gerar muitas perguntas dentro da minha mente. Porque eu comecei a pensar como Eliezer, porque ser sacerdote ou ter uma linhagem sacerdotal é uma responsabilidade muito grande. E eu vejo que Eliezer agora, por conhecer a história, por conhecer que 2 jovens, Nadab e Abiú, morreu no tabernáculo. Talvez essa informação para ele poderia soar de uma maneira triste. Eu não quero ser sacerdote. Eu não quero estar no templo. Eu não quero ouvir Deus falar comigo. Eu não quero. E Eliezer, ele não vai ser esta linhagem através de Eli. Não, vai ser o seu irmão caçula, Itamar. Agora, querido, escute o que eu vou dizer para você, com toda clareza no nosso coração. Se você é um homem ou se você é uma mulher de Deus, e se você vive em uma linha do que as pessoas viveram, e por causa do que elas viveram, e você vai ser assim também, eu quero dizer para você que você está equivocado. Existem muitas pessoas que perderam a presença de Deus, porque estão vivendo em uma linhagem que os outros viveram. E aí nós estamos vivendo um problema dentro da igreja, porque as pessoas estão recusando a ser aquilo que Deus chamou elas para ser. E quando nós lemos Elias, que ele cai da cadeira, ele não caiu, acompanhe comigo no texto, ele não caiu por causa dos 34.000 soldados que Israel perdeu. Eli não caiu por causa dos filisteus que fugiram da batalha. Eli não caiu. Eli não caiu por causa dos 2 filhos que morreram. Eli não caiu. Mas Eli cai quando fala da arca da presença de Deus. Eli cai quando o mensageiro vai dizer: roubaram a arca. Agora pare e pense comigo. Samuel, irmãos, pense comigo. Samuel, nesse capítulo de 1 ao 4, Samuel já é descrito logo no primeiro capítulo. Nós vamos ver Ana, que Ana vai fazer uma coisa que vai dar um baile em muita gente. Ana vai dizer
olha, eu sou estéril, eu venho todo ano agradecer ao Senhor, aqui em Siló, eu sou estéril, mas eu venho todo ano trazer as minhas ofertas, eu venho todo ano trazer meu sacrifício, mas eu sou estéril, eu faço a minha oração diante de Deus, todos os anos. Mas quando o sacerdote Eli olha para ela no capítulo 1 e vê que os seus lábios estão se mexendo, Eli vai dizer para ela: olha, você está embriagada, mulher. Por que você está embriagada tão cedo? E ela vai dizer: não, meu Senhor, eu não bebi, eu não estou embriagada. Eli abençoa ela, mas nesse momento do capítulo 1, a gente tem uma coisa que Ana faz, aquela oração: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolverei esse filho ao Senhor. E todos os anos eu virei aqui em Siló, vou trazer túnica para este menino, Senhor. Irmãos, e foi exatamente o que aconteceu. Agora parece um negócio bem hilário, bem irônico. Você vê que Eli, esse sacerdote agora, esse sacerdote que caiu da cadeira, morreu pela presença de Deus, agora está treinando o menino Samuel para ser sacerdote. Parece uma coisa meia, mas é muito lógica. O livro de Samuel é o livro que ele morre, e agora o menino Samuel vai ser sacerdote. Quando a gente começa a olhar essas informações, a gente começa a olhar dentro do nosso coração e dizer: Senhor, como que o Senhor faz as coisas perfeitas? Eu tenho um hábito aqui de dizer a toda a igreja: ninguém erra sem saber. Ninguém erra sem saber. Todos nós que erramos e sabemos que erramos. Pastor, prova para mim. Eu provo, porque o Espírito Santo não quer que você erre. A presença de Deus não quer que você pare. A presença de Deus não quer que você desanime. A presença de Deus não quer que você comece a olhar para as outras coisas. Não. A gente não tem respaldo na Bíblia. A gente tem respaldo sim de um Eli, de um sacerdote em declínio. Declínio da sua fé, declínio da sua vida com Deus, declínio do seu relacionamento com a presença de Deus. Nós vemos um sacerdote que está perdendo, ele está perdendo. E se você ler comigo, e se você voltar um pouquinho, e se você ler comigo, 1 Samuel capítulo 2, é triste o que nós vamos ler, mas faz todo sentido, para todo pai, toda mãe, todo filho que um dia vai ser pai, e toda filha que um dia vai ser mãe, ler essas palavras, faz todo sentido. Olha o que diz a Bíblia: os filhos de Eli eram ímpios. Agora, pega isso, ímpio aonde, irmãos? No tabernáculo. Ímpio aonde? No tabernáculo, no santo dos santos. Era ímpio aonde? Na arca da aliança. Olha o texto como começa: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Irmãos, isso choca ou não choca a nossa vida? Não se importava com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou na travessa, ou no caldeirão, ou na caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam em Siló.
Versículo 15: mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne, dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Os caras sabiam até o que era um churrasco, uma gordurinha. Os caras sabiam talvez o que era uma picanha, os caras já sabiam. Queria carne crua com gordura. Olha o versículo 16: se o homem lhe dissesse: deixa a primeira gordura queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu tomarei à força. Irmãos, pensa nos caras. Era Hófni e Finéias. Versículo 17: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Entra Samuel, contudo ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e o levava para ele. E quando subia a Siló com o marido para oferecer sacrifício anual, Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê filhos desta mulher no lugar daquele a quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Um menino no tabernáculo, buscando a presença de Deus. Versículo 22: Eli, já bem idoso, guarde isso, bem idoso, nós vamos fazer a matemática aqui, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Esses 2 camaradas aqui relacionavam com mulheres na frente do tabernáculo da tenda do encontro. Nós estamos falando de gente que era para servir o Senhor. E olha a bagunça. E olha a bagunça. Agora, querido, versículo 23: por isso lhes perguntou: por que vocês, Eli perguntando, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Eli, quando andava, todo mundo comentava: seus filhos estão fazendo isso e fazendo aquilo. O sacerdote Eli tinha ciência do que todo mundo estava comentando. Versículo 24: não, meus filhos, não é bom que eu escute, e se espalhando isso entre o povo do Senhor. Se o homem pecar contra outros, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Depois do versículo 26, o menino Samuel continuava a crescer e cada dia mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Parece uma coisa muito louca. 2 homens que não querem servir ao Senhor, fazendo tudo que é pataquado, e um menino fazendo a vontade do Senhor. E um menino buscando a Deus. Nós precisamos, querido, entender, porque Eli, querido, ele foi chamado com seus 40 anos.
Agora, ele morre com 98 anos. Se você fazer a matemática, você tem 48 anos. Vamos dizer assim. 58 anos. Você tem de 40 para 98, você tem 58 anos de sacerdócio. Agora, o que é interessante é você pensar que todos os anos acontecia a mesma coisa. O que é interessante é você pensar que todos os anos Eli via a mesma coisa. A mesma coisa. Seus filhos cometendo pecado. Samuel crescendo na presença do Senhor. E os seus filhos cometendo pecado. Aqui nós precisamos tomar um cuidado e aprendermos com Eli. Porque Eli, querido, ele tem um agravante na sua história. Qual que é o agravante de Eli? Ele tem negligenciado a sua própria autoridade como pai. Aqui que entra todos nós. Se você vê o seu filho ou a sua filha pecando, não queira cair da cadeira. Porque se você está vendo, é sinal que os teus olhos já viram. Ninguém precisa dizer a você o que fazer. Você como pai, você como mãe, você sabe do que é o certo, do que é o errado. Ah, pastor, mas eu não sou sacerdote. Ah, pastor, mas eu não tenho. É verdade, mas falta você ler Hebreus capítulo 10. Se você ler Hebreus capítulo 10, você vai entender que Jesus fez sacerdote entre nós. Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu não estou ainda. É verdade. Aí se você ler Mateus capítulo 1, versículo 23, você vai dizer que haverá um menino que ele vai nascer de uma virgem, e esse menino, ele vai ser colocado o nome dele, Deus Emanuel, o Deus conosco. Aí se você juntar essas coisas, e eu fazer uma perguntinha para você essa noite, quem está na sua vida, pergunte para o seu irmão do seu lado, quem está na sua vida? Qual é a sua resposta do seu irmão esta noite? Agora seja sincero com você mesmo. Se você acredita na Bíblia como eu acredito, então você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Agora, se você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, então eu quero declarar na sua vida que a presença de Deus está em você. Agora quero só que você entenda. Se Deus mostrar algo para você, então faça. Porque é pior cair da cadeira e morrer. É pior. É pior ser um profeta. É pior ser um sacerdote com tristeza na sua alma. Eli foi esse sacerdote que perdeu o descrédito. Eli foi esse sacerdote que quando ele saía na rua, as pessoas diziam, é o filho dele. É o filho dele. É por isso que a Arca da Aliança, ela tem um dos símbolos que ele carrega a presença de Deus. Querido, você goste ou não, mas você carrega a presença de Deus. Você goste ou não. E você vai ter que decidir se você vai servir ao Senhor ou não. Você vai ter que decidir se você quer abraçar Jesus ou não. Você vai ter que decidir se você quer aceitar o seu chamado ou não. Você vai ter que decidir. Então, quando nós olhamos para Eli, nós temos que ver um pai que durante 58 anos de ministério, ele não corrigiu os seus filhos. E ele começa o declínio na sua vida. A sua fé já não é a mesma fé.
Eli começa a perder a sua devoção a Deus. Eli começa a perder o seu relacionamento com Deus. É por isso que o contraste de Samuel, é o pequenininho. Eli estava dizendo: olha, você está orando enquanto os meus 2 filhos estão se prostituindo. Eli está olhando o pequenininho Samuel. Você está falando com Deus, clamando o Senhor pela presença dEle, e os meus 2 filhos estão roubando. Eli estava exatamente no meio, vendo e assistindo tudo. Então nós queremos reforçar, porque Eli, a Bíblia não diz que Eli cometia pecado, mas ele vai fazer uma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai deixar as coisas correr solta. Eu brinco aqui na igreja falando um pouco de verdade. A cobra nós temos que matar onde, irmãos? Aonde, irmão, que nós temos que matar a cobra? Aonde? No ninho. Nasceu, mata ela. Porque se ela crescer e voar, ela pica você. Eli tinha que matar a cobra. Ah, pastor, mas é os filhos dele. Aí você vai entender que no versículo 27 aparece um homem que nós não sabemos quem é. Mas aí a gente vai começar a estremecer agora, como que Deus faz. Olha o que Deus faz no versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli. Um homem de Deus. A Bíblia não diz quem foi. E lhe disse: assim diz o Senhor. Um homem usado por Deus. Acaso não me revelei claramente a família de seu pai? Lembra de Arão? Lembra de Tamar? Quando eles estavam no Egito, lembra de Moisés? Sobre o domínio do faraó. Esse homem vai começar a lembrar o Deus de Moisés. Versículo 28. Escolhi o seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Versículo 29. Segura essa agora. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Para por aí não. Por que vocês honram seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à sua linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Olha só o texto. Mas agora, o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora que eu eliminarei a sua força,
e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflições na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará a idade avançada, e todo descendente seu, e eu não eliminar de meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas, e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Aí a gente fala assim, né? Com Deus não se brinca, não se zomba. Mas quantas pessoas têm zombado de Deus e têm brincado com Deus? Aí a gente cita assim, Deus é sério. Aí vem outro dizer, não, Deus faz piada, Deus é alegre, Deus é feliz. Depende da hora e do momento e da situação e como. Aqui nós estamos vendo os filhos de um sacerdote cometendo o pecado, e ele não prestou atenção, ele não reagiu, ele não disciplinou, ele não fez nada. E aí no versículo 27, Deus levanta um homem para dizer, olha, a sua linhagem, a sua descendência vai ser exterminada. Irmãos, é muito sério, é muito sério. Eu acredito que a pior ideia que nós temos hoje é de alguém que diz assim, hoje eu estou quente e amanhã eu estou frio. Era Eli. Eli, quando estava com Samuel, abraçava, ficava feliz e dizia, está um menino de ouro aí. Filho de Ana, está aí. Esse menino vai ser um grande homem de Deus. Esse mesmo Eli é aquele que está com seus filhos, colocando a mão na cintura, inconformado. Dizendo, quando esses caras vão aprender? Eu já falei para eles. Eles estão mexendo nas coisas de Deus. E não vai ter intercessor nessa hora não. Mas ele não faz nada. Eli é esse cara do equilíbrio. Ele não faz nada. Querido, escute o que eu vou dizer para você. Nós não vamos ter filhos perfeitos. Nós não vamos ter pais perfeitos. Nós vamos ter mãe perfeita. Mas uma coisa é muito certa. Nós temos que ser homens e mulheres que estamos preparados para ouvir uma disciplina, uma advertência. Porque é isso que nos amadurece. Eli poderia advertir os seus filhos. Eli poderia, mas ele não faz isso. O estilo de liderança de Eli é o estilo de liderança injusto. Por que é injusto? Lembra de Ana no capítulo 1? Eli vai lá reclamar com Ana e vai dizer, Ana, você está bêbada. Você não pode nem orar aí, você está bêbada. Mas esse mesmo Eli não é aquele que fala com seus filhos? Então, em outra teoria, ou outra linha de pensamento, então é fácil você pregar o evangelho para as outras pessoas, mas para você pregar o evangelho dentro da sua casa, é diferente. Então todo mundo lá fora é pecador, mas dentro da sua casa, todo mundo é santo. Querido, se você não entender o que é a presença de Deus, você vai ter muitas frustrações na sua vida, porque a presença de Deus, ela está em todo lugar. O nosso Deus é um Deus onipresente. O nosso Deus é o mesmo Deus que está aqui essa noite. Ele está lá na sua casa, Ele está em qualquer outro lugar. Então, se você quer entender sobre a presença de Deus, então entenda que você tem que ser aquilo que Deus chamou você para ser em qualquer outro lugar. Então não use máscara. Então não seja uma pessoa que você não é. Seja sempre a pessoa que Deus escolheu que você fosse. Viva o evangelho assim, porque você vai viver melhor. Viva o evangelho com sinceridade com você mesmo, que você vai viver melhor, porque você não vai desonrar a Deus.
Porque esse homem que foi levantado disse para Eli: Eli, é o seguinte. Então quer dizer que você honra mais os seus filhos do que a mim. Pesou agora. Pesou agora. Pensa um sacerdote ouvindo isso. Eli, quer dizer que você tem mais zelo pelos seus filhos cometendo pecado do que a mim. Agora pesou. Agora pesou. Então Eli, querido, tem esse estilo de vida. E é por isso que o tema dessa mensagem é: Eli caiu da cadeira e morreu por causa da presença de Deus. Agora, se você não ler tudo isso, e se você não começar a mastigar tudo isso, aí você diz assim: ah, pastor, mas eu nunca vi ninguém morrer pela presença de Deus. Eu vou lembrar você. Terça-feira nós falamos um pouquinho sobre a batalha dos filisteus. Os filisteus vão devolver a arca para o povo de Israel. E é engraçado que quando eles devolvem a arca, a Bíblia diz que eles chegam na colina e ficam olhando a arca com uma vaca que está direcionando a arca, porque ninguém poderia tocar. Mas agora preste atenção que os israelitas vão lá e vão tocar na arca e vão ver o que tem dentro da arca. A Bíblia diz que Deus matou 70 israelitas. Aí você vai dizer assim: pastor, que é isso? Vou lembrar para você, Sodoma e Gomorra. Abraão vai dizer para Deus: Deus, se tiver 50 justos nessa cidade, o Senhor destrói ela? Deus falou: claro que não. E Abraão vai fazendo a pergunta: 40, Senhor, 30, 20, 10. A resposta de Deus vai ser essa: também não. Agora, pergunte para você mesmo: então não havia justo naquela cidade, mas Ló foi salvo. Numa cidade aonde estava perdida, e Deus teve que destruir. Pastor, o senhor está me colocando medo? Claro que não. Eu estou motivando você a exercer a função que você foi chamado para ser. Eu estou ensinando a você a ser o pai que você foi chamado para ser, a mãe que você foi chamada para ser. Eu estou ensinando a você que o meu filho está casado, mas eu nunca fui a favor dos seus erros. Eu, a mãe dele, nunca fomos a favor. Por quê? Porque isso tem peso. E se nós não disciplinarmos nossa geração, eles vão viver, sim, longe de Deus. E você vai ter que escolher em honrar a Deus ou honrar os seus filhos. Agora é por isso que Deus disse com toda clareza, desde o começo da Bíblia, e Jesus vai concluir: deixa pai, deixa mãe, deixa e me segue. Deixa tudo. Aí você pode ter a compreensão que você quiser. A minha família, você pode ter compreensão do jeito que você quiser. Os meus filhos, mas entenda o termômetro. O termômetro é o pecado de Ófine e Finéias. Se nós amarmos mais o pecado, nós estamos deixando a presença de Deus. Se nós convivermos mais com o pecado, nós estamos deixando a presença de Deus. O texto me dá essa clareza. Então ele não morreu porque o povo fugiu da batalha, claro que não. Ele morre por causa da arca do Senhor. Querido, eu tenho essa, vamos dizer assim, essa convicção. Porque Eli perdeu seus 2 filhos? Claro que não. Porque Eli perdeu a presença de Deus. Agora, se você entender, estou de olho no relógio, que eu estou sem relógio. Se você entender que a nossa vida tem tudo a ver com a presença de Deus, nós tomamos um certo cuidado. Agora escute o que eu vou dizer para você. Eu quero destacar alguns níveis, para que você não perca a glória de Deus, para que você não perca a presença de Deus.
O que aquele homem disse foi tão sério, foi tão profundo. Se você for ler um pouquinho no capítulo 4, você vai ver que a esposa de Finéias, agora, ela está o quê? Grávida. Nesse texto, ela está grávida. A mulher de Finéias está grávida. E a Bíblia diz que houve aquela questão do parto prematuro e essa criança nasce. E essa criança vai nascer prematura. Mas a Bíblia diz que a mãe morre, esposa de Finéias. É o que está no texto. O menino nasce e ela coloca o nome do menino de Icabode. O que significa? A glória se foi. Aquele homem que Deus levantou para falar com Eli, cumpriu exatamente na geração de Eli. Depois você vai ver um reboliço na história, e você vai ver que Eliezer vai voltar de novo à linha sacerdotal, porque a linhagem de Itamar desapareceu do mapa. Se você for ler o livro de Crônicas, você vai ver que Eli não é mencionado como sacerdote no livro de Crônicas. Então Eliezer agora vai voltar de novo à questão sacerdotal. Então entenda, querido, fala para o seu irmão do seu lado: você não quer perder a glória de Deus, quer? Então vou te dar algumas dicas essa noite. A primeira dica: a arca representava a presença do próprio Deus. Alguém tem dúvida disso, irmãos? Não. Espiritualmente, não se tratava apenas de um contato físico com o objeto, a arca, não. Mas o que se tratava então? A postura e a atitude diante da arca da aliança, que era avaliada sobre a ótica de como estava tratando a própria presença de Deus. Então, em outras palavras, eu vou tentar melhorar para você, porque você, pelo jeito, você não entendeu. O problema não era tocar na arca, o problema não era estar com a arca numa batalha, o problema era como eu estava tratando a presença de Deus. Vou te dar um exemplo para você. Se você vem para a igreja só para receber algo de Deus, como você está tratando a presença de Deus? Se você vem para a igreja só para cantar, como que você está tratando a presença de Deus? Se você vem para a igreja só para tocar, como você está tratando a presença de Deus? Se você vem na igreja só para pregar, como você está tratando a presença de Deus? A questão é como. Porque nós vimos que a arca teve perca, teve derrota. Nós vimos que a arca teve presença, teve glória. Nós vimos no tabernáculo que Salomão construiu, a Shekinah desceu, o poder desceu. Mas entenda, querido, que a ótica que nós temos que entender é como nós estamos tratando a presença de Deus. Todos nós cantamos louvores aqui no começo do culto, sim ou não? Você cantou para quem? É isso que é a presença. Você está aqui? Qual o motivo que você está aqui? É isso que é a presença. Então nós precisamos avaliar. Segundo ponto, querido, se você não quer perder a glória de Deus, entenda que Deus é onipresente. A onipresença de Deus, irmãos, é tudo. É tudo. Se você ler o Salmo 139, a Bíblia vai dizer do verso 7 ao 10, da onde eu me ausentarei do Senhor, ou da onde eu me esconderei do Senhor, da onde eu fugirei da tua face. O salmista está perguntando que não tem como fugir da presença de Deus. Agora seja sincero comigo, você crê na presença de Deus? Ele está aqui? Ele está aqui? Parece que você não crê. Ele está aqui? Vai depender dessa atitude. Vai depender dessa atmosfera. Então a onipresença de Deus, querido, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos declarando, aquilo que nós estamos vendo. Porque se nós entrarmos de um outro viés, nós vamos pegar muitas pessoas dentro da igreja que não sente mais a presença de Deus. Posso ouvir um amém? Por que não sente a presença de Deus? Se tem o Espírito Santo dentro de si, se tem Jesus, se tem Deus, por que não sente? Responda para você.
Por que muitas pessoas não sentem mais? Será que é uma geração de sacerdote como Eli? Será que é alguém neutro? Se Deus querer falar comigo, Deus fala. Não é Deus falar com você, é você falando com Ele. Não é você ordenar o que Deus faz, mas sim você obedecer o que Ele está dizendo. Irmãos, então a onipresença de Deus é tudo. Então nós temos que entender, querido, que a humanidade ela foi separada de Deus, foi. Lá no livro do Éden foi, por quê? Porque perdeu a presença de Deus. Mas escute o que eu vou dizer para você. Adão, quando perde a presença de Deus, aonde que ele vai se esconder? Diga bem alto para me ouvir. Aonde que ele vai se esconder? Ninguém lê Bíblia aqui. Aonde que Adão vai se esconder, irmãos? Uma árvore. Agora, vamos ser conscientes. Vamos ser conscientes. É possível alguém esconder de Deus, baseado no Salmo 139? É possível alguém esconder de Deus, irmãos? Deus está vendo você. Deus está nos vendo. Eu posso me esconder dele. Eu posso ir atrás do irmão e falar: Deus, o senhor não está me vendo. Eu posso me esconder dele? Não posso. Eu não tenho um respaldo bíblico. Ninguém pode esconder de Deus. Deus olha quem você é. Deus sabe. Agora, querido, Adão nos traz essa preocupação. Por quê? Porque se as pessoas acham que estão se escondendo de Deus, eu queria que você entendesse que muitas vezes há uma cegueira. E esta cegueira tem a ver com o quê? Com o pecado. Pessoas cegas são pessoas que têm a ver com o pecado, porque a sua percepção não está mais no Criador, está mais na criação. Quanta gente está vivendo assim? Eu não vou conversar com ele não, porque ele é chato. A criação. Eu não vou para a igreja hoje não, está chovendo. O que Deus fez? Agora você acha que Deus não sabe que você está rejeitando a presença dele, irmãos? Olhe para mim, seja sincero com você mesmo. Você acha que Deus não sabe cada pelé que você deu, cada desculpa esfarrapada, cada justificativa que você deu para não estar na presença dele? Você acha que Deus não sabe disso? Você acha que Deus não sabe disso? Nós precisamos aumentar o nível de maturidade. Se nós queremos que a nossa igreja cresça, então nós temos que aumentar o nível de maturidade. Nós temos que levar a nossa igreja a ser maduros, a compreender que a presença de Deus está em todo lugar. E nós não podemos mais brincar de querer Deus e não querer Deus. A gente tem que abolir aquela canção: hoje eu quero Deus e amanhã eu não quero. Então nós temos que ser levantados como homens e como mulher que entende sobre a presença de Deus. Em qualquer lugar que eu estou, a presença de Deus está comigo. A gente tem que levantar homens e mulheres com convicção, porque não adianta, a gente não vai fugir da presença dele. Agora é incrível, querido. Vou encerrar aqui, o pessoal do louvor querer subir. É incrível. É incrível o que eu vou dizer agora. Pessoas, irmãos, pessoas que não têm percepção, são pessoas que muitas vezes têm grandes surpresas na sua vida. Pessoas que não têm percepção, pessoas que não enxergam a presença de Deus, são pessoas que muitas vezes têm muitas surpresas na sua vida. Vou explicar melhor para você entender. Conhece gente que já acorda dizendo: Deus não está comigo não. Só porque ele foi cortar a cutícula e ele cortou um pouquinho do bife e sangrou um pouquinho só. Só porque alguém deu um café gelado para ele em vez de dar morno ou quente. Conhece gente que está vivendo cheio de decepção.
cheio de decepção. Ele não consegue ver Deus. Ele não consegue ver Deus nas aflições. Ele não consegue ver Deus nas tempestades. Ele não consegue ver Deus nas mudanças. Ele não consegue ver Deus. Irmãos, a nossa percepção tem que mudar. A nossa percepção tem que mudar. Então, querido, a minha oração por você como igreja, a minha oração por todos aqui, é que Deus possa trazer algo para você, que você possa ver. Você possa ver. Porque o que nós queremos, querido, como igreja, é que a sua igreja não perca a presença dEle. Não perca. Mas é só na igreja que Deus está? Claro que não. Então, querido, a minha oração essa noite é que os seus olhos estejam abertos. A minha oração essa noite é para que você veja o quanto Deus te ama. E é por isso que Ele é um Deus Emanuel, que Ele está com você todos os dias. Ah, pastor, eu não estou vendo Jesus. É porque você é cego. Mas que Ele está lá, Ele está lá. Porque cego é aquele que não quer ver. Quem disse isso? O próprio Senhor. Então comece a ver a glória de Deus. Comece a ver a vontade de Deus. Comece a ver o Espírito Santo falando com você. Comece a ver a Bíblia saltar das Escrituras Sagradas e entrar no seu coração. Comece a ver. Comece a mudar a sua perfeição. Pare de olhar para o que aconteceu com os outros. Irmãos, eu sei do que eu estou dizendo. Eu sei do que eu estou dizendo. A gente não faz ideia o quanto Deus quer que nós o honramos. A gente não faz ideia o quanto Deus quer que nós o adoremos. Mas como que nós vamos adorar se nós não estamos vendo a Ele? Sexta-feira, dia 27 de setembro, foi o dia que a minha mãe faleceu. Pastor, o senhor não ficou triste? Claro que fiquei. Pastor, o senhor não lembrou dela? Claro que lembrei. Faz um ano. Mas, querido, entenda uma coisa. Eu não posso fazer mais nada por ela. Respeito você, respeito a sua dor, respeito o seu sentimento. Mas entenda uma coisa. Eu só conheço um que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E habitou entre nós. E vive entre nós. Ah, pastor, mas a morte não tem jeito. Eu só conheço um que foi lá no inferno, fez um reboliço e disse com toda clareza: eu sou o primogênito dos mortos. Eu vim para que vocês creiam em mim e vocês terão vida em mim. Querido, eu sei o quanto pode ser uma dor de alguém que perdeu, seja pai, mãe, irmão, irmã, seja quem for. Mas escute o que eu vou dizer para você. Mas deixa Ele continuar o processo na sua vida. Deixa Ele continuar com a presença dEle na sua vida. Deixa Ele. E continue honrando Ele. E continue honrando Ele. Pega o que foi de bom e continue honrando Ele. Porque amanhã ou depois somos nós que vamos estar lá. E vai contar só aquilo que nós fazemos para o Senhor. A nossa recompensa é o que o Senhor vai nos dar. Não é que homem nessa terra e mulher nessa terra vai nos dar. Não é o dinheiro, não é o dinheiro, não é o recurso, não é o recurso, não é a igreja bonita, não é a igreja bonita, mas sim a presença de Jesus na vida da igreja. Agora fala para o seu irmão: você quer perder a glória de Deus? Se você não quer perder a glória de Deus, então se levante. Então já era para você estar com as suas mãos levantadas e clamando o Senhor e orando. Se você não quer perder a presença de Deus, então não espere que alguém diga que você tem que orar. Então comece a orar por você. Comece a entregar as suas dores, as suas aflições. Comece a fazer por você.
E deixa Ele aliviar você essa noite. E deixa a presença dEle inundar este lugar. E deixa a glória dEle se manifestar. Querido, eu não creio numa igreja que perdeu a glória dEle. Eu não creio. Eu não creio numa igreja que não tem a presença dEle. Eu não creio. Mas eu creio numa igreja aonde tem homens, aonde tem mulheres que deseja a presença dEle. Que deseja a presença dEle. Querido, você não entendeu? Homens e mulheres que desejam a presença dEle. Tem alguém aqui comigo que deseja a presença dEle? Então deixa Ele cuidar de você. Enquanto nós adoramos o Senhor aqui, deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele passear. Deixa Ele andar. Deixa Ele tocar. Deixa Ele falar. Deixa Ele revelar. Deixa Ele profetizar. Deixa Ele te abraçar. Deixa Ele cuidar. Deixa Ele. Se me buscar de todo